Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente quinta para todos nós, Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, uma quinta-feira muito importante para o ano de 2024, né? Até porque Thiago Carpini foi demitido hoje cedo, né? Já foi de maneira oficial, quem acompanha a gente já sabia dessa informação, que após a partida contra o Flamengo, ele teria aí este comunicado e agora o São Paulo está no mercado buscando o seu novo treinador. Mas antes, vamos trazer uma outra informação aí de que tem outra pessoa saindo da equipe do São Paulo, que é o Nicão. O jogador foi emprestado à equipe do Atlético Paranaense, deve desembarcar em Curitiba neste próximo final de semana para regularizar toda a situação. Vale lembrar que a janela de transferência se encerra amanhã, dia 19, então questão de documento e questão de toda essa burocracia aí vai ser resolvido. Como eu disse, o jogador já foi liberado, ele tinha sido liberado no começo do ano, né? Mas quando o Carpini chegou, deu uma nova oportunidade para ele inclusive foi titular na final da Supercopa, né? Mas sofreu com lesão, foi perdendo espaço aí, foi ganhando cada vez menos minutos e agora ele está acertado com a equipe do Atlético Paranaense mais uma vez em sua carreira. Gostei da notícia do Nicão. Thiago Carpini é sempre muito polêmico falar dele, né? Eu acho que ele teve um excelente início de trabalho, mas ele foi queimado por parte da torcida e principalmente pela imprensa. A imprensa sempre tenta implementar uma crise no São Paulo. Sei que vai ter gente que falar, Alemão, tá defendendo esse trabalho do Carpini, o São Paulo não tá jogando nada. Realmente, ontem a gente perdeu pro Flamengo e o São Paulo totalmente apático no jogo, né? A gente até esboçou uma reação, mas o Flamengo tinha tirado o pé ali, fez 2-0, achou que tava ganho, depois o Alisson achou um cruzamento muito interessante ali pro Ferreirinha, né? Depois o São Paulo até tentou ali em busca do empate, mas não ofereceu tantos perigos, né? E aí a gente estreando aí no Campeonato Brasileiro com 2 derrotas, há muito tempo isso aí não acontecia. Perdemos em casa pro Fortaleza, perdemos pro Flamengo. Nos próximos 6 jogos, apenas 1 é em casa. A gente encara nesse fim de semana o Atlético Goianiense fora. Depois encara o Barcelona pela Libertadores também fora. Aí a gente volta a jogar no Morumbi, clássico contra a equipe do Palmeiras. E aí depois tem jogo pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro e até a Copa do Brasil a gente vai estrear fora de casa. Ontem teve o sorteio, né? O São Paulo vai encarar a equipe do Águia de Marabá, lá do Belém do Pará. Uma equipe aí que vem surpreendendo nessa Copa do Brasil. Terceira fase tá aí. Tivemos o sorteio, né? Um confronto aí de uma certa maneira interessante pro São Paulo, uma competição muito importante. A gente vai aí em busca de conseguir manter o nosso troféu, quem sabe um bicampeonato, né, rapaziada? Mas a temporada muito vai se passar pelo próximo treinador que o São Paulo escolher. Muito se fala em principalmente treinadores estrangeiros, que é o caminho que o São Paulo está seguindo, né? São Paulo foi em busca aí, por exemplo, do Diego Alonso, que é um cara de 49 anos de idade, também muito jovem, mas que já tem um currículo interessante, né? Ele comandou a seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2022, esteve no Sevilha e atualmente está livre no mercado. Um nome muito forte que a gente teve a informação ontem à noite, logo após a partida contra o Flamengo, é o do Rafa Benítez. Ele mesmo que teve no Mundial de 2005 com a camisa do Liverpool, né? Um treinador aí já muito conhecido e muito antigo no mundo do futebol, comandou equipes como Liverpool, Sevilha, recentemente esteve na equipe do Everton, né? Uma equipe de muita tradição lá na Premier League. Então, é um cara com muito currículo que também está livre no mercado, né? A princípio, é uma dificuldade aí, mas São Paulo está em busca de nomes como ele, como José Mourinho. São Paulo não quer fazer nenhuma loucura financeira, mas quer um treinador aí com nome, um treinador com experiência aí no futebol mundial e, como eu disse, um cara estrangeiro. Então, nomes como Felipão, Luxemburgo, que eu já vi muita gente aí pedindo, neste primeiro momento, estão descartados e um nome que ganha muita força é o do Rafa Benítez. São Paulo consultou outros treinadores, como Carvalhal, o São Paulo está fazendo o mesmo processo que já vem fazendo nesta gestão do Júlio Casares, né? São reuniões online, apresenta o projeto, escuta o que o treinador tem para falar, escuta o que ele espera da equipe do São Paulo. Então está acontecendo muitas reuniões agora. Isso vai se intensificar até porque nós estamos sem treinador. Enquanto o Thiago Carpini estava ali, beleza, a gente tinha o trabalho, a gente tinha o treinador e tudo mais. Hoje, neste momento, quem vai comandar a equipe do São Paulo no próximo jogo é o Milton Cruz, que tem 43 jogos na história, né? Nessas entrelinhas, né? Quando sai um treinador até chegar um outro novo nome, Milton Cruz assume.
Então, quem sabe aí tem um retrospecto positivo, quem sabe ele já não consiga uma vitória importante aí contra o Atlético Goianiense, o Atlético que está numa temporada muito boa, estreou perdendo, né, na primeira rodada contra o Flamengo, que também venceu a gente, mas é um time aí muito bem treinado, né, tá sendo aí trabalhado pelo Jair Ventura, então vamos ter uma dificuldade. Sinceramente, o São Paulo, na minha opinião, o São Paulo precisa correr contra o tempo para a gente não perder o nosso ano. A gente está apenas no mês de abril e vai ser o terceiro treinador do São Paulo. Se você quiser considerar o auxiliar, quarto treinador, porque começamos com o Dorival, aí ele foi para a seleção, chega o Carpini, agora teremos o Milton Cruz nesse próximo jogo e depois vai chegar um treinador de maneira oficial. Então, é um ano que a gente não esperava que fosse assim, porque a gente vence uma Copa do Brasil, a gente dá uma tranquilizada, porque a gente ganha um título de expressão, a gente volta para a Libertadores, mas aí o Dorival saiu, eu achei totalmente favorável, totalmente positiva a aposta pelo Thiago Carpini, vinha de bons trabalhos, eu não vou aí utilizar a idade dele como questão aí de competência. Para mim, se o cara tiver 10, 15, 20 ou até 100 anos, se ele for competente, para mim, ele pode estar apto aí ao trabalho. Fui totalmente favorável à chegada do Carpini. Deu certo? Não sei, Thiago Carpini teve aí 50% de aproveitamento. Muita gente fala sobre o Dorival. Dorival teve 51% sobre aproveitamento. Então será que o Carpini foi tão ruim assim ou será que ele foi injustiçado? O Dorival, beleza, ganhou a Copa do Brasil. Mas quem se lembra do Dorival? Ele não apresentava um futebol assim dos mais vistosos. São Paulo também não tinha intensidade. Ele também queimava o Ramos Rodrigues, que hoje são as maiores críticas da torcida. São Paulo, para quem não se lembra, ficou um ano sem vencer fora de casa, Campeonato Brasileiro e qualquer outra competição, a gente não vencia fora de casa de maneira alguma. Então, será que o Carpini foi tão ruim assim? Beleza, se você olhar ali 50% de aproveitamento, não tá nada agradável, mas a gente quebrou um tabu de 10 anos que nenhum treinador que passou na história do São Paulo tinha conseguido vencer o Corinthians lá na Neoquímica Arena. A gente venceu uma Supercopa de maneira inédita, nenhum treinador na história do São Paulo venceu uma Supercopa, e o Carpini venceu e logo em cima do Palmeiras, que é favorito. Por mais que doa na gente falar que o Palmeiras é favorito contra o São Paulo, é a realidade. Então, começo de trabalho tinha sido muito importante, mas depois São Paulo caiu muito. Sofremos para nos classificar no Campeonato Paulista, chegamos até as quartas, dava para ter ido mais longe, sinceramente, dava para ter dado pelo menos mais um passinho ali para uma semifinal, mas o desempenho do time não era tão bom. E aí a gente começa perdendo na Libertadores, perde os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, aí a crise aumentou. Mas como eu disse, a imprensa e parte da torcida fez toda essa pressão. Acho que o momento não é nada bom. Acho que realmente, sinceramente, era um momento sim do Carpini começar aí até pensar em uma outra situação. Mas o São Paulo, neste momento, precisa acertar e muito. Sinceramente, precisa partir dos jogadores. Por quê? Com o Carpini foi assim, com o Dorival foi assim, com o Rogério Ceni, com o Diniz, com o Hernan Crespo, com os outros treinadores que passaram. Já faz muito tempo que o São Paulo não joga com intensidade no Morumbi. Não só no Morumbi, mas fora de casa. Mas o nosso estádio tem que ser a nossa fortaleza. São Paulo não é aquele time de intensidade. Você assiste qualquer equipe no mundo jogar, principalmente quando eles estão em casa, é uma eletricidade a 100 por hora, é um time que vai no contra-ataque, é um time que tem alternativas. O São Paulo não tem. Não adianta você ficar toda hora trocando de treinador. Não é o caminho certo. Pode dar certo? Obviamente, São Paulo pode ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, qualquer outra coisa que vier pela frente. Mas não é o caminho certo. Para mim, uma longevidade no trabalho é sim uma coisa a se pensar, não só pra gente, mas no futebol brasileiro. Porque a gente vê, por exemplo, aí muitos exemplos, principalmente no futebol europeu. Aqui no Brasil não se tem paciência. Beleza, não tô aqui para defender o técnico Thiago Carpini, mas eu acho que a gente precisa aí, se chegar esse novo treinador urgentemente, a gente precisa dar tempo pro cara trabalhar. Então, um cara com mais casca, um cara com mais experiência, nesse momento vai ser importante para isso, para que ele dê um respaldo aí para a torcida, para a diretoria, até para os próprios jogadores. Não dá para ficar toda hora numa montanha russa, né? O Carpini, quando venceu a Supercopa, era o melhor treinador do Brasil. Aí começou a perder, o cara já não prestava. Não pode ser assim daqui para frente, né? Então, o lado pessoal, o lado humano de quem está trabalhando ali, muitas das vezes a gente tem que ver também. Não concordo com muitas coisas, como o Ramos Rodrigues não jogar, como o Wellington continuar tendo oportunidades,
como algumas substituições. Para mim, a pior foi aquela do Ituano, né? Quando ele tira o Luciano, coloca o Diego Costa contra uma equipe que, mesmo pressionando, mesmo em casa, tinha feito apenas 3 gols no campeonato. Fez 2 no São Paulo. Então, algumas coisas, obviamente, foram totalmente erradas. Mas a gente, quem sabe aí, tem um caminho muito bom pela frente e a temporada não está perdida. A temporada está começando, Libertadores só temos 2 jogos, Brasileiro só temos 2 jogos, Copa do Brasil daqui a pouco a gente começa, então tem muita coisa pra gente avançar aí, fechado? Então, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que está nos acompanhando, deixa o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que a gente falou, fechado? Fiquem com Deus, um abraço e valeu!